No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 24, teve uma situação com Tomé. E hoje não é diferente no mundo. O mundo hoje, se Jesus aparecesse aqui de repente, para que ele viesse entender, Jesus aparecesse com alguém aqui, e a pessoa ia ficar como se fosse, acho que é miragem. Não é, não estou acreditando no que eu estou vendo. Porque existe ainda uma descrença muito grande quando nós falamos da palavra de Deus para as pessoas ainda ficam duvidando, não acreditam ainda, antes de acontecer alguma coisa na vida dela. Muitas vezes a pessoa tem que passar por uma situação para realmente acreditar na palavra de Deus e acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Eu, em nome de Jesus, eu passei várias situações, mas antes de passar por situação, eu não precisei de passar para acreditar que Jesus estava na minha vida, Graças a Deus que eu entendi que Jesus Cristo é o Salvador e pronto, e acabou. Não existe meio campo, não existe intermediário, não existe José, não existe Maria, não existe João, não existe Pedro. Existe Jesus como Salvador. Eu acredito nisso desde muito pequeno, que meu pai, antes de vir para a igreja, já acreditava que Jesus Cristo era o Salvador e passou isso para nós. Mas aqui nós vemos, irmãos, no Evangelho de João 20, versículo 24, que Jesus, ele apareceu ali para Tomé, e teve ali um contratempo ali, para Tomé acreditar, para acreditar que Jesus estava ali, porque Jesus sempre falou, sempre pregou, que ele haveria de um dia enfrentar uma situação e ia partir desta terra. E ele sempre deu garantia que ele voltaria. Mas quando Jesus falava, como nós pregamos também, como nós falamos de Jesus, as pessoas muitas vezes ficam assim, será? Existe aquele será pelo meio do caminho. Esse será é uma dúvida. A pessoa não está acreditando. Porque se realmente ele acreditava, ele ia abrir a boca e ia falar: sim, realmente eu sei, eu acredito, eu sei que Jesus é o Salvador. Mas também não faz nada, não toma nenhuma atitude, porque a palavra de Deus fala que nós temos que nos entregar ao Senhor, para que Ele venha fazer a sua obra em nossas vidas. Se nós não abrirmos a porta do nosso coração, não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, não tem como Ele fazer a obra dele. Porque Jesus, irmãos, Ele é educado. Jesus ele não é bruto. Jesus não é ignorante. Ele não chega arrebentando as portas. Ele chega com toda diplomacia. Ele bate na porta.
Muitas vezes a porta fechada, não tem uma chave, arrebenta o pé, né? Arrebenta a porta. Mas Jesus não é assim. Então aqui, vamos ver 24, versículo. Olha, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, mas disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. A incredulidade. Aí eu digo para vocês que muitos falam assim: alguém já voltou do outro lado para dizer para você como é lá? Se realmente existe salvação? Quem já ouviu essa pergunta? Olha aí, algumas mãos se levantaram falando, né? E nós temos, irmãos, muitas pessoas dessa maneira, que duvidam da nossa vida após a nossa passagem aqui da terra. Há muitos que ainda se levantam contra, não acreditando na própria palavra do Senhor. E ainda tem mais, muitos ainda falam desta maneira. Mas quem escreveu essa palavra, quem escreveu esse livro aí, não foi homem? Nós enfrentamos várias situações de incredulidade aqui na terra. Por isso que dias após dias se torna mais difícil evangelizar ou resgatar alguém do mundo lá fora para trazer para a presença do Senhor, por causa da incredulidade. Então essa incredulidade já não é de hoje, não é por esses tempos, não é do século 20, mas já é de muito tempo atrás. A incredulidade humana, ela já vem de tempos e tempos atrás. Mas bem-aventurado aquele que crê sem ver e confia na palavra do Senhor, né? Porque dias melhores virão para ti após esta passagem. Glória a Deus. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém? Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja, olha a palavra, e não seja incrédulo, mas crente. Como Jesus chegou e já falou as mesmas palavras que ele disse lá com os discípulos. Irmãos, Jesus ele não é adivinho. Jesus é aquele que tudo vê, que tudo sabe. Ele é o único que passeia no teu coração, é o único que passeia na tua mente. Somente Jesus tem este poder. Nem mesmo os anjos têm o poder de passear no teu coração e na tua mente, mas Jesus tem. E se houver alguma dúvida entre nós aqui, Jesus ele está vendo, Jesus ele está sabendo aonde está a sua crença e como está ela. Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas vêm à igreja, mas ainda não é crente. Vem à igreja, mas a incredulidade impera na vida dele. Então, tenhamos nós, irmãos, a plena certeza nesta manhã que foi homem sim que escreveu, mas inspirado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Porque ele falou: eu vou para o Pai,
Mas eu não vos deixarei órfãos. Eis que envio o Espírito Santo Consolador para vos ensinar todas as coisas. E esse mesmo Espírito Santo está entre nós para operar. Glória a Deus. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Olha, agora caiu em si, né? Jesus teve que falar o que estava acontecendo para que ele venha acreditar, né? E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Só porque viu, agora acreditou? Não, temos que acreditar sem ver. Como que é a fé? Como que é a fé? Você vê a fé? Hã? Ou você tem que acontecer primeiro para depois você acreditar? A fé é o fim e fundamento de todas as coisas que a gente espera. Não vejo, mas eu acredito. Então, essa é a fé. A fé é Cristo Jesus. E quando nós acreditamos na palavra, no poder do Senhor, sem ver, a sua vida se torna diferente. O nosso caminhar nessa terra se torna diferente. Quando a palavra de Deus fala assim, porque a gente às vezes está num embaraço na vida, né? Estamos às vezes numa situação embaraçosa. Aí Jesus fala na palavra assim: eis que eu abro uma porta. Glória a Deus. Olha, eis que eu abro uma porta. Eu abro uma saída para a sua situação. Aí você fica olhando, de onde virá essa saída? Como vai ser aberta esta porta? Irmãos, se Jesus falou, é porque Ele dá toda a garantia. Quando Ele fala, está falado, pronto e acabou. Como foi falado no domingo passado, eu sou o que sou, pronto, acabou. Isso é o nosso Deus. Quando Ele for, está escrito ali, pronto. Como o mundo fala, falou, é pegado, acabou. Né? Não existe, irmãos, não pode existir dúvida, porque o nosso Deus, Ele é sim ou não. Não existe meio termo, existe? Sim, sim, não, não. Existe outra coisa no meio? Não. Então esta é a palavra de Deus, que nos dá a total confiança, para que nós venhamos acreditar no poderio, no seu poder, para a nossa vida, para a nossa alma. Tenha uma vida melhor acreditando no poder de Deus. Não acredite somente no poder dos seus braços, dos seus punhos, mas acredite que Deus, Ele é por nós, para agir sobre a nossa vida, em situações que nós não conseguimos enxergar, além do palmo do nosso nariz. Porque nós não chegamos lá. Mas Jesus, Ele veio hoje, ou amanhã, e depois da manhã, e até o fim. Ele consegue chegar, e nós não. É por isso que muitas situações da nossa vida se tornam uma encrenca, por nós não acreditarmos no poder de Deus. Então aqui está exemplo aqui de Tomé. Tomé teve que enxergar Jesus, a sua ferida, para acreditar. E muitos ainda estão esperando alguém voltar lá do túmulo, se levantar e falar com ele, ó, como foi falado entre rico, né, pobre, o rico e o pobre, né, Lázaro. E aí, quando caiu lá na situação, não tem como voltar. Eu não passo daqui para lá, nem você de lá para cá, sem chegar no momento. Então, acredite somente no poder, na palavra de Deus, para que o Espírito de Deus venha agir na sua vida de uma forma maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, porém estes foram escritos para que creiais em Jesus, creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida
seu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos no Salmo primeiro? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo primeiro. Não é que eu sou mais crente do que ninguém, não é isso, mas quando se fala da palavra de Deus, irmãos, eu tenho uma sensibilidade muito grande, porque quando os problemas vêm na minha vida, eu consigo enxergar, sabe, a vitória antes do problema querer me destruir. Que como eu acredito na palavra de Deus, como eu creio no poder de Deus, então o problema vem me cercando, só que eu vejo que tudo é opressão maligna, para poder abater a nossa fé, para abater a nossa confiança. E quantas vezes as pessoas se levantam com palavras, às vezes torpes, palavras para deixar a minha crença lá embaixo. Eu vejo tudo uma ação demoníaca, sabe, para poder esmorecer, para desanimar. Eu acredito assim, se o povo de Deus aprendesse a confiar mais na presença do Senhor, no poder de Deus, a sua vida seria uma vida, sabe, muito grata diante de Deus, e nesta terra aqui também, porque é gostoso viver, mas viver com a graça de Deus sobre a nossa vida, viver com o Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Porque se você não tiver a graça de Deus, o Espírito Santo sobre a sua vida, a vida ela se torna turbulenta, né? Quem andou de avião aí sabe que quando está lá no ar, o avião passa por uma nuvem pesada, um diminuir de vento, né? O avião começa a balançar, isso se chama turbulência, né? Então a sua vida se torna isso, se torna desta maneira, e não tem prazer de viver. Há pessoas, mesmo vindo da igreja, não tem uma satisfação de você entrar na sua casa e comer ali com a família, ter um almoço gostoso, um macarrão gostoso, aquele frango assado, uma maionese, né? Não é assim? Vocês vão gostar, né? Daqui a pouco é hora. Então muitos não têm esse prazer, acham que tudo aquilo ali é ilusório, tudo ali é temporário. É temporário sim, mas é prazeroso, né? Ter essa alegria com a família, né? de participar daquele momento. Há muitos que não têm essa satisfação, porque a angústia tem dominado a vida. O problema tem sido maior do que a sua vida, e você não pode permitir que o problema seja maior do que a sua vida. A sua vida tem que ser superior. Por que a sua vida tem que ser superior? Porque a vida que temos em nós é Jesus. E Ele superou todos esses problemas. Ele passou toda essa tribulação e passou ali glorificando ao Pai. E nós temos que desta maneira fazer, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Mas para isso também, vamos aqui no Salmo 1. Vamos ver o que o homem tem que fazer. Vamos ver o procedimento do homem, né? Que ele tem que fazer para que essa vida ela possa ter em nós. Amém? Ó, o justo e o ímpio. Por que eu vim aqui? Porque a gente sabe que o ímpio não é só aquele que está lá fora, que não passou pelo batismo. Há muitos dentro da igreja que passou pelo batismo, mas a impiedade ainda permanece nele, a impureza ainda permanece nele. Eu não disse quando eu comecei aqui que muitos tomam a Santa Ceia aí de qualquer maneira? O que acontece com essa pessoa?
ela está sendo ímpia. Ela não passou pela renovação, ela não passou pela transformação. Está dentro da igreja, mas ainda não se permitiu ser transformada por Cristo Jesus. E aí fica nos cantos, no meio de um, no meio de outro, semeando discórdia, semeando confusão, semeando dúvidas. Então, a semente que ele vai lançando não é uma semente da prosperidade do Espírito, não é uma semente do conhecimento da palavra, não é a semente do Espírito Santo do Senhor, mas sim um espírito de confusão que habita nele e ele fica semeando no meio da igreja. Então, nós temos que nos permitir a limpeza completa pelo Espírito de Deus em nossa vida. Que quando o Senhor trabalha desta forma em nossa vida, com certeza nós seremos transformados e transformados para a glória do nosso Deus. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes ele escuta uma notícia lá no meio do mundo e acredita na notícia do mundo lá fora, mas deixa de acreditar nas promessas da palavra de Deus, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Na sua vida não vai ser assim, um passo para frente e dois para trás. Vai ser ao contrário, dois para frente e muitas vezes um passo só para frente. Você estará sempre em vantagem, não em desvantagem. É assim na vida do ímpio? Não. Na vida do ímpio sempre é assim. É um para frente, ele fica feliz da vida, mas ele, não menos esperar, ele está dando dois passos para trás. E a vida dele nunca caminha para frente. Ele vai sempre decaindo, vai sempre regredindo, e não percebe que a sua vida está em decadência. Mas quando a pessoa vem acordar e permite que a palavra de Deus fale com ele, aí existe uma diferença. Aí a diferença vai mostrar para ele: realmente eu estava errado e não sabia. Eu só caminhava para trás e não percebia, Porque nós vemos vários testemunhos, de irmãos que falam claramente: se eu tivesse aceitado esse Jesus há 20 anos atrás, se eu tivesse aceitado Jesus há 30 anos atrás, como seria a minha vida hoje? A minha vida hoje seria diferente. Quem já ouviu esse testemunho? Olha, a igreja toda. Então, o prazer de servir ao Senhor, irmãos, mostra essa diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. A vida daquele que não serve ao Senhor, sempre dois passos para trás. É diferente. Amém? Amém. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento sopra, leva para lá, leva para cá, até ele se espedaçar e acabar. É verdade? Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
da nossa própria família. Você tenta levar a palavra de salvação para a pessoa, mas a pessoa fecha as portas de todas as maneiras. Ela consegue trancar todas as portas da sua vida para que a palavra de Deus não venha fazer efeito. Mas eu digo para você, não desista, seja insistente, continue semeando, continue anunciando a palavra de Deus, porque tudo que o inimigo quer é que você desista. Tudo que ele quer, que nós sejamos desistentes de anunciar as boas novas. É difícil você resgatar, trazer uma alma para a igreja, é difícil, mas o Senhor sabe como trabalhar. O Senhor, Ele tem as suas estratégias, e Ele tem você, tem a mim, para anunciar sempre as boas novas. Vai chegar o momento que a pessoa vai se curvar, vai chegar o momento que a pessoa vai ceder, e ela vai vir para a igreja. Por quê? Não existe outro caminho. O único caminho que existe de vida é Jesus de Nazaré. Outro caminho é perdição, é condenação. Então, todos os joelhos vão se dobrar diante do Senhor e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para então, graças a Deus. Eu quero receber aqui o ministro Luiz, em nome de Jesus. E a gente estava saindo de Aracaju, foi, meu cara? De Aracaju era 3h50 da manhã, pegamos o voo para cá, avião grande, entendeu? Acho que uns 360 passageiros. E avisaram antes que nós íamos passar por um momento, né? Mas aquilo eu nem imaginei, né, mano? E depois, quando pulou, né? Passou aí uns instantes, meu rapaz do céu, né, Michel? Mas rapaz, o avião sacudia todo, né? E a gente estava lá atrás, né, no início já, nós estávamos nas últimas cadeiras, lá no fundão, lá na rabeira. Né, Michel? Mas, irmão, ó, parecia que a parte da trás estava solta, entendeu? Mas demorou uns 10 minutos, meu rapaz, é difícil. Então são essas coisas que a gente passa na vida, né? Esses momentos. E quando ele citou ali, é momento que nós passamos aqui, dentro do Evangelho. A certeza é que isso passa, né? É momentos que vem, mas ela passa, entendeu? Fique firme aí que ela passa. Eu já vou terminar aqui, vai passar para você de novo. Mas é também que eu senti vontade de falar isso, né? Porque você vê que é uma viagem, né? E já estava sabendo que ia passar, porque avisou, né? Mas só que na hora, né, Mijado? Foi isso mesmo? Foi assim? Foi assim mesmo, foi? Mas ali deu de você, viu? Se apertar ali, irmão, sei lá, mas a confiança é muito grande em Deus, né? Mas você viu que o avião, a rabeira era muito grande, eu acho que tinha umas 360 passageiros, sei lá, acho que foi o maior que eu viajei, né? Saindo de Aracaju para cá, de madrugada, meu rapaz do céu, mas ali, viu, tremia, porque parece que estava solto, da asa para trás estava solto, entendeu? Demorou uns 10 minutos, mas foi difícil. Tá bom então, eu quero aqui só agradecer a Deus, né, por esse dia de hoje, né? Hoje é um dia que todo mundo, né, representantes de família, né, que tem seus filhos, né,
os pais. Eu quero agradecer a Deus demais por você estar aqui, né? E saber que você tem o seu compromisso, daqui a pouco estar junto com seus filhos, eu também vou estar, né? Em casa lá, tá? Eu tenho 5 filhos, né? 5. E a promessa é que eles estão lá em casa hoje, né? Tá junto com o pai e a mãe. Então eu fico grato de saber que você também tem essa representação. Que Deus abençoe, tá bom? Que Deus abençoe hoje na sua casa, seus filhos, a família, junto, né? Uma fraternização de família. Que Deus abençoe, que Deus esteja presente, tá bom? E grato a Deus por você estar aqui. Deixou, né? Lá e veio aqui. Eu só desejo fazer uma oração junto com os irmãos, tá bom? Fazer uma oração para ficar de pé, para nós orar, agradecendo a Deus por tudo, né? Eu citei, lá em casa são 5 filhos, né? 4 mulheres e um homem. Agora mesmo um ligou aqui que está indo para lá. Já mora aqui em São Paulo. Perguntou se eu estava aqui, eu falei, estou. Pai, eu estou indo para lá. Quer dizer, um dia de todo mundo se ajudar, né, irmão Geraldo? Todo mundo está junto. Família é a coisa mais linda, ela é uma promoção de Deus, né? É, Luiz? Promoção de Deus. Deus nos deu esse direito de representar filhos, tá bom? Levante as mãos ao céu, graças a Deus, grandiosa Deus, Pai. Por Deus, estamos aqui com mais estamos aqui na tua presença, queremos te agradecer muito, meu Deus, até aqui, temos abençoado, estamos gratos por agradecer, Deus abençoa nesse dia de hoje. Os irmãos conhecem, é um menino bem conhecido, né? Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo.
nome de Jesus. Em nome de Jesus, inclusive os que estão aí pela mídia, pela internet, né? Pelo YouTube. Feliz Dia dos Pais para todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E vamos para casa, em nome do Senhor. Ele é aquele macarrão, ele para a igreja, aquele grande, né? Não perder assim, todos unidos no seu Pai, no seu amor, no seu Espírito, sem qualquer falsidade. Deixe o amor.